Nós vamos inicialmente falar desse período histórico. Não é movimento. Primeiro, eu gostaria de falar assim, vamos fazer uma distinção entre período e movimento, porque às vezes nós falamos, o movimento impressionista, o movimento realista, vamos falar o movimento da pré-história? Não. Os homens não se organizaram. O movimento é quando os homens se organizam em torno de um objetivo comum, de um tema, de uma preocupação comum entre eles. Eu citei primeiramente o impressionismo. O impressionismo tinha a luz como essência, a luz e a cor como princípio. Então, eles se juntavam, estudavam aquilo e trocavam informações. Os artistas trocavam informação sobre aquilo. O período realista, o movimento realista, a mesma coisa. O movimento cubista, quer dizer, um movimento porque o Picasso, junto com outros artistas, Picasso se juntava a outros e discutia, se a gente fizer assim, se nós fizermos uma representação desse jeito, se a gente negar a perspectiva. Então, eles faziam um movimento. Isso é movimento. Agora, para a história, Mesopotâmia, Egito, ninguém falou assim, pessoal, vamos fazer um movimento, vamos nos reunir aqui para fazer essa determinada arte? Não. Então, essa diferença é fundamental. Nesses primeiros períodos, o homem não se organizou e nem tinha uma preocupação em se organizar e deixar um legado histórico. O homem não estava preocupado com o futuro, estava preocupado em produzir a sua arte. Aliás, a sua arte que nem era chamada de arte. Nós, modernos, vamos dizer, os estudiosos, especialmente a partir do Renascimento, é que vamos olhar para determinados períodos e tentar compreendê-lo não como uma manifestação de um grupo que se preocupou em deixar um legado para a história, mas uma preocupação de um grupo de poder, normalmente, que fazia aquela arte com um determinado objetivo. Portanto, esse é um esclarecimento que eu gostaria de fazer e espero que você já tenha compreendido. Diferença de período, o que meus professores nunca fizeram essa distinção, sabe? Pouca gente faz essa distinção. Porque eu falo assim, o movimento renascentista não foi um movimento, o Renascimento não foi um movimento. Houveram coincidências de interesses e que surgiram em resultados estéticos próximos, mas não foi um movimento humano, de determinação de um grupo. De um grupo, quero dizer, consciente que estava fazendo uma pesquisa sobre aquilo. Ok. Tanto que Leonardo e Michelangelo nem se davam bem. Nós vamos começar pela pré-história. Eu começaria mostrando para vocês isso aqui. O que vem a ser isso é considerada a primeira manifestação do homem. Não é a primeira, porque cronologicamente nós não sabemos qual foi anterior. Se foram essas pinturas, se foram outras pinturas. Nós sabemos que na pré-história o homem fez pinturas parietais primeiro na parede, fez pinturas rupestres, isto é, pinturas nas cavernas. E pintava o quê? Fez pinturas que representavam, vamos dizer, praticamente um zoológico, Zoológico, especialmente nas cavernas de Lascaux, Chauvet, Altamira, são algumas na França, Altamira na Espanha, que os historiadores acreditam que elas não eram só um lugar para ele morar e ter abrigo, mas também um local ritualístico, um local onde ele fazia essas representações de animais. E por que ele possivelmente fazia esses animais? Por que ele estava lá no fundo da caverna? E a caverna realmente era muito profunda. E esse, vamos dizer, artista caçador estava lá no fundo. Não pensemos uma caverna como uma toca. As cavernas são profundas.
elas entram 100, 150 metros abaixo da terra e descendo, muitos metros abaixo do nível da terra de cima. A caverna de Lascaux, por exemplo, ela está 7 metros, ela começa a entrar 7 metros, começa um plano, depois ela afunda mais. Por que que eles estavam ali? Porque ali o homem se acolhia. Nesse fundo de caverna, o homem se acolhia, inclusive, em termos de frio, ele tinha um lugar de proteção dos animais e também de um pouco mais de calor, né? E ali, esse caçador tratava o animal como, vamos dizer assim, um igual, um ser igual a ele, que também caçava para se alimentar. E tinha o mesmo modelo de organização social. Quer dizer, se isolado do bando, né, ele perderia a força. E quem sabe esses animais que você está vendo aqui, eles não foram desenhados com esse intuito de separar o animal do seu bando. Embora quando você olha ali, você está vendo grupos de animais, mas são animais díspares, às vezes de famílias, de tipos diferentes, né? A exemplo destes aqui de Chauvet, que nós vamos ver que tem os animais mais diversos aqui. Então, quando ele separa esses animais, esse animal, ou esses animais, eles ficariam frágeis. Assim como quando um bando de leões, a gente sabe, separa-se de um, este fica frágil e corre muito risco de morrer, porque outros vêm, enfim, a selva não perdoa, né? Enfim, por isso o artista caçador, este que desenhava na caverna, ele reproduzia e vigiava cuidadosamente cada animal até abatê-lo. Isso ele acreditava que esse animal desenhado ali era como se fosse o próprio na realidade e ele passava a possuí-lo. E mais tarde ele iria buscá-lo lá fora. Bem, existem teorias e teorias. Alguém pode dizer, eu ouvi dizer porque ele queria isso ou queria aquilo. Existem muitas, até porque num período como esse, de 30 anos antes, em 30 mil anos antes de Cristo, e é nesse período que o homem da pré-história viveu, uma coisa nós temos certeza, o homem não fazia para decorar caverna. O homem não fazia para deixar legado cultural, para deixar uma história para o futuro, para os seus filhos, que, aliás, ele nem sabia que tinha filho. O homem nem sabia que tinha filho. Ele acreditava que a mulher nascia um ser igual a eles, que faria parte do grupo. Nós vemos que o interesse do homem era, possivelmente, quando desenhava esse animal, era possuí-lo. Até hoje nós temos uma relação com a imagem dessa maneira. Até hoje. Alguém que tem uma fotografia de um ente querido que carrega na sua carteira, por exemplo. O que é isso? A memória. Bom, mas você tem memória, você se lembra do seu filho, da sua tia, do seu pai, da sua mãe, do seu... Enfim, você se lembra. Mas a imagem parece nos aproximar do objeto. A imagem parece que nós o temos conosco. E esse é um sentimento que, embora o homem pré-histórico esteja tão distante no sentido temporal de nós, no século XXI, estamos tão próximo dele pelo nosso mistério do inconsciente. Quer dizer, o que passa pelos nossos inconscientes. Algumas coisas nós conseguimos decifrar, mas tantas outras ainda não. Não sabemos se um dia decifraremos.